Olá, turma! Aqui é a professora Érica. Hoje a nossa videoaula será da disciplina de Geografia e nós vamos estar aprendendo um pouco sobre a vegetação, sobre as plantas, o conjunto de plantas, conjunto de verde, aonde vocês encontrarem um local rico em árvores, em plantas, um local assim bem natural. Esse local é chamado de vegetação. E essas vegetações, elas, dependendo do local, dependendo do solo, dependendo de cada região, elas são diferentes. Umas mais densas, as outras poucas folhas, outros mais secos, outros mais águas. E hoje nós vamos estar conhecendo as vegetações do nosso Brasil. São as florestas amazônicas, a vegetação da Mata Atlântica, a vegetação do Cerrado, a vegetação da Caatinga, a vegetação do Pantanal e a vegetação de Pampas. Essas são as vegetações encontradas no nosso Brasil. E saber o quão elas são importantes, são elementos muito importantes das nossas paisagens, da paisagem do nosso planeta, não é verdade? Quão ela é importante tanto para o planeta e como para a população, para nossas vidas. Não é verdade? Bom, a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela é a maior floresta tropical do mundo, situada numa área onde chove muito. Abriga milhões de espécies de animais e vegetais. E suas folhas são largas e agrupam-se densamente, geralmente atingindo grandes alturas. Aqui do lado nós temos um mapinha e todo esse verde aqui é a floresta amazônica. Percebam que ela alcança praticamente a mesma metade do nosso Brasil, não é verdade? A floresta amazônica ela abriga em média 30 milhões de espécies, é muita espécie de árvores, de plantas, não é? E como por exemplo as castanheiras, seringueira, o cacaueiro. E um dos símbolos da Amazônia é a Vitória Régia. A Vitória Régia é essa planta aquática aqui na parte de baixo. Todos já devem ter visto na TV, em algum desenho animado e alguns filmes, não é verdade? Então a floresta amazônica é uma das maiores do nosso Brasil, mais densa, úmida, pelo motivo das árvores serem tão agrupadas, altas e fechadas. A passagem do sol é muito limitada, ou seja, o sol é difícil o acesso do sol ao solo, por isso um solo muito úmido, não é verdade? Bom, aqui nós temos alguns animais da nossa floresta amazônica, alguns porque são vários e vários animais, não é verdade? Alguns macacos, temos várias espécies de macacos, jacarés, aves, roedores, cobras e assim por diante. Agora a nossa Mata Atlântica. A nossa Mata Atlântica, a presença de árvores na Mata Atlântica são árvores médios e grandes, formadas com uma floresta também, uma floresta fechada e um pouco densa, não é verdade? E aqui no mapinha, essa parte verde é a Mata Atlântica, ok? Pega essa parte aqui de baixo e vai até lá em cima. E ela é rica em biodiversidade. Também existe a presença de diversas espécies de animais e vegetais. E as árvores de grande porte, elas formam um microclima da mata, gerando sombra e umidade. A fauna é rica com presença de diversas espécies, como mamíferos, como anfíbios, aves, insetos, assim como também na floresta amazônica, não é verdade? Vamos estar vendo agora alguns animaizinhos da nossa Mata Atlântica. Ok? Macacos, aves, onça. Agora vamos conhecer um pouco o cerrado. O cerrado é formação vegetal que ocupa a parte central do Brasil. Aqui no mapinha, aqui de verde, toda essa parte verde é o cerrado.
E o clima tropical semiúmido é a segunda maior formação vegetal do Brasil. Depois da Amazônia, tem o Cerrado, que são os dois maiores do nosso Brasil. Primeiro a Amazônia e logo vem o Cerrado, ok? Apesar da sua paisagem ser composta por árvores baixas e retorcidas, estamos vendo aqui nas imagens, as árvores são assim, secas, retorcidas, bem pequenininhas, não é? Não tem árvores grandes como na floresta amazônica, nem como na Mata Atlântica. Os galhos são tortuosos, né? De pequeno porte. Aqui a característica dessas árvores são as suas raízes. As suas raízes, elas são bem profundas. Por quê? Porque elas estão em busca de água, porque na região, quando é muito seco, não tem chuva, a região é seca, fica por muito tempo sem chuva. Então, essas raízes, as raízes dessas árvores são muito profundas, que dessa forma estão buscando água no solo. O solo é arenoso, as cascas das árvores são bem grossas, por causa do clima, para poderem resistir ao clima do cerrado, ok? Aqui alguns animaizinhos do cerrado: anta, o cervo, a onça pintada, cachorro vinagre, lobo-guará e mais o lontra, tamanduá-bandeiro, gambá, ariranha e o gato palheiro. São alguns dos, ok? Agora vamos estar conhecendo um pouco sobre a caatinga. A caatinga é uma das vegetações mais secas do Brasil, localizada no Nordeste brasileiro, aqui nessa pontinha de cima do nosso mapa. Essa partezinha verde aqui em cima está localizada a caatinga, caracterizada pela presença de capins e árvores de pequenos e médios portes, como o cacto. Possui plantas espinhosas e pobre em nutrientes. Por que isso? Pela seca, pela falta da água. Não tem, o solo é muito seco, o sol é muito quente, então é pobre em nutrientes. Arbustos com galhos retorcidos e também as raízes muito profundas em busca de água, ok? Poucas folhas, pouquíssimas plantas e árvores, como podemos perceber aqui nas imagens, certo? Aqui alguns animaizinhos, além da seca, mesmo sendo um local muito difícil de acesso à água, ainda temos alguns animaizinhos que vivem na caatinga: o gambá, cutia, preá, tatu-peba, onça parda, o veado, sagui, asa branca e muitos outros, além desses aqui, certo? Agora vamos falar sobre uma vegetação muito próxima de nós aqui. É a vegetação do Pantanal, localizada aqui no mapinha, nessa partezinha verde. É o centro-oeste, é onde nós estamos localizados também. Eu digo nós aqui do nosso estado, Mato Grosso do Sul, então nós estamos bem próximos aqui do nosso Pantanal. O Pantanal, quando nós falamos do Pantanal, muitas vezes as pessoas, quem conhece, vem à cabeça água. É muita água. Na época de chuva, enche muito, fica aquela enchente, cobre, os rios os transbordam. Então fica difícil o acesso no Pantanal, é muito difícil entrar no Pantanal. A vegetação do Pantanal é formada por espécies de plantas do cerrado, do campo e de florestas. Nas planícies do Pantanal, região que alaga na época das cheias, podemos encontrar granídeas, que são plantas pequenas nas regiões intermediárias do Pantanal. Encontramos pequenas árvores e vegetação rasteira. Já nas regiões mais altas, podemos encontrar as árvores grandes. Ou seja, o Pantanal é uma mistura de várias vegetações, existem vários tipos de plantas. Então, as plantas grandes, as plantas pequenas, as árvores não são tão agrupadas, existem árvores umas longe das outras, é rica nos vários tipos de rios, não é? E a enchente predomina na maior parte do nosso Pantanal, ok? Aqui alguns dos nossos animais da nossa região, do nosso Pantanal: arara azul,
a onça, o jacaré, tuiuiu e os nossos peixes, os nossos rios, ok? Agora vamos estar falando um pouquinho da vegetação do pampa. O pampa, como nós estamos vendo aqui no nosso mapinha, é esse pedacinho aqui embaixo. É a menor vegetação do nosso Brasil, localizada, está lá no estado do Rio Grande do Sul, que é essa pontinha aqui embaixo, tá? No pampa, o clima é subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas. Tem todas as estações do ano, porém, essa região aqui é um pouco mais fria, né? Por ser um conjunto de ecossistemas muito antigo, o Pampa apresenta uma flora e fauna próprias de grande biodiversidade, ok? Aqui algumas imagens. O Pampa é como se fosse um tapete de, como que eu posso dizer, de grama. É só gramado, as árvores são bem poucas, somente assim, próximos aos rios existem vários tipos de plantas. Mas a maior parte de pampas é assim, somente gramado verde, e ele é bem rico e podem ser criados vários tipos de animais, como as vacas leiteiras, ovelhas, como podem estar vendo aqui na imagem. Ok? Aqui também uma outra imagem temos ovelhas, aqui vacas e aqui os vaqueiros, né? Os cavaleiros. Certo? Aqui nós temos um mapinha indicando cada vegetação. A Amazônia, o Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e o Pampa logo aqui embaixo, que acabamos de falar. Ok? Bom, turma, por hoje é só isso. Bom estudo e um grande abraço.